Na manhã cinzenta e opressiva, um grupo de jovens se alinhou em um campo aberto, todos nervosos e ansiosos, aguardando o sinal que mudaria suas vidas para sempre. O clima era de tensão, e o ar estava pesado com a expectativa e o medo do desconhecido. Quando o tiro de aviso ecoou, eles começaram a marchar, forçados a manter uma velocidade mínima de 6 km/h, enquanto os olhares frios dos soldados vigiavam cada movimento. E como um mantra sinistro, a frase ressoava em suas mentes: quem não marcha, morre. Não demorou muito para que essa cruel realidade se materializasse. Apenas 1 hora após o início da marcha, um garoto chamado Curley começou a sentir cãibras na perna. A dor era visível em seu rosto enquanto ele lutava para manter o ritmo. Seus passos ficaram mais lentos, mais pesados, até que ele não conseguiu mais sustentar a velocidade mínima. Os soldados deram o primeiro aviso, depois o segundo, e então o terceiro. O silêncio tomou conta do grupo quando os competidores perceberam o que estava prestes a acontecer. Um tiro ecoou pela estrada e Curley caiu, seu corpo inerte na beira do asfalto, enquanto os outros eram forçados a continuar marchando, passando ao lado do cadáver ainda quente. O impacto foi devastador. Alguns garotos vomitaram, outros choraram em silêncio. A realidade brutal da competição atingiu a todos como um soco no estômago. Não era mais uma competição qualquer. Era uma luta pela sobrevivência, onde o preço do fracasso era a morte. Ficaram intrigados? Então venham comigo que no episódio de Enredei de hoje vamos explorar a tensa e sombria narrativa de A Longa Marcha, uma obra poderosa de Stephen King, escrita sob o pseudônimo de Richard Bachman. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, um podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos nos aventurar por uma narrativa que sinceramente me provoca calafrios só de mencioná-la. Segurem-se nas cadeiras, porque o que vem por aí é de deixar qualquer um boquiaberto. Acreditem se quiserem, mas esse foi efetivamente o primeiro romance completo saído da mente criativa de King. Exatamente isso. Ele compôs essa obra perturbadora durante seus anos de faculdade, por volta de 1966, 1967, antes mesmo de Carrie a Estranha vir ao mundo. No entanto, o manuscrito só ganhou as prateleiras em 1979, após o autor já ter conquistado seu espaço no panteão literário. E foi por isso que ele decidiu publicar essa obra com um pseudônimo. Ele queria provar seu valor, não pelo nome que já estava fazendo, mas pela capacidade criativa. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os crimes descritos neste episódio são fictícios, ou seja, não correspondem a crimes reais e contêm spoilers das obras que serão narradas aqui. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre da história original de A Longa Marcha, apresentando um recorte limitado da trama completa. Para apreciar todos os detalhes e nuances desta intrigante narrativa, recomendo fortemente a leitura integral do livro. Recados feitos, bora para a história. Em um Estados Unidos alternativo e sombrio, governado por uma figura autoritária conhecida como o Major, que estabeleceu um regime militarizado e opressivo, onde a sociedade era extremamente controlada, com fortes elementos de estado policial e militarização, a economia estava em crise, com muitas famílias vivendo em condições de pobreza e dificuldades financeiras. E a cultura era centrada em torno de eventos de entretenimento violentos, que servem como distração para a população. O famoso e conhecido conceito de pão e circo, que foi muito utilizado pelo Império Romano. Para quem lembra das aulas de história, o evento mais conhecido e esperado por todos era chamado A Longa Marcha, um concurso anual televisionado onde 100 adolescentes do sexo masculino caminhavam sem parar até que apenas um sobrevivesse. E quando eu digo sem parar,
É sem parar mesmo. Não havia momentos de descanso, nem para comer, nem para ir ao banheiro e muito menos dormir. Enquanto houvesse mais de um jovem caminhando, a marcha era mantida e a velocidade também. Raymond Davis Garrett tinha 16 anos e vinha do estado do Maine. Ele vivia com sua mãe extremamente protetora e que inicialmente se opôs à sua participação na marcha. Seu pai foi levado embora anos antes, possivelmente preso ou executado pelo regime, por ter falado contra o governo e o major. Para Hay, participar da longa marcha era em parte como um ato de rebeldia. Diferente de alguns participantes que têm razões financeiras claras, Garrett pareceu participar por uma mistura de curiosidade, desafio pessoal e desejo de provar algo a si mesmo. Como um típico adolescente entediado com sua vida comum no Maine, sua decisão de participar foi ingênua, e ele não compreendia totalmente a brutalidade do que estava por vir. Em um mundo que oferecia poucas oportunidades para jovens como ele, a longa marcha parecia desafiadora, perigosa e uma ótima oportunidade para impressionar sua namorada. Hay era um jovem de aparência comum, com cabelos castanhos e olhos azuis. Não particularmente atlético ou forte, o que no início não o destacava como um favorito para vencer a competição. Ele usava roupas simples e práticas para a marcha, incluindo tênis de caminhada que sua mãe comprou especialmente para o evento. Foi assim que Hay se encaminhou para o processo de seleção dos 100 jovens que iriam participar da marcha. A atmosfera estava carregada de tensão e incerteza. Cada jovem tinha suas próprias motivações. Alguns buscavam fama, outros uma saída para a vida monótona que levavam. A pressão era palpável e a frase "quem não marcha morre" ecoava como uma sentença de morte. Dito isso, já dá para sentir que a competição não era brincadeira, né, gente? Essencialmente, os 100 jovens rapazes selecionados eram obrigados a simplesmente caminhar, sem interrupções, mantendo constantemente uma velocidade mínima. Parece moleza, não é? Bem, existe um porém crucial. Caso você interrompesse sua marcha, diminuísse o ritmo ou tentasse escapar ou desistir, você receberia uma advertência formal. Ao acumular 3 advertências, bang, você era retirado da competição. E quando eu digo retirado, entenda-se, friamente executado pelos militares que flanqueavam o percurso da marcha. E então finalmente chegou o grande dia. A marcha começou e a sensação era de adrenalina pura. Os jovens eram forçados a manter a velocidade mínima. E logo a realidade brutal do que realmente estava em jogo se instala. Cada passo era uma luta, e a pressão aumentava a cada quilômetro percorrido. Entre outras palavras, a partir desse momento, a competição não era só sobre velocidade. Era sobre resistência, tanto física quanto mental. Na primeira eliminação que narrei no início do nosso episódio de hoje, quem está lendo o livro é impactado com a crueza e crueldade da escolha feita por esses jovens, na maior parte das vezes sem considerar de verdade as consequências. A cada eliminação, a pressão e o desespero só aumentam, deixando os outros competidores em estado de choque. E vocês provavelmente estão pensando, mas que loucura é essa? Qual seria a motivação de alguém para participar voluntariamente desse pesadelo? A resposta é simples e terrível. O último participante que permanecer respirando recebe o prêmio. Literalmente qualquer coisa que seu coração ambicionava pelo restante de sua existência. Fortuna, reconhecimento, companhia, influência. O céu era o limite para os desejos. Ao longo dessa peregrinação fatal, Hay foi conhecendo seus companheiros de jornada, personagens cativantes e complexos. Ele conheceu e se aproximou de Peter McVrees, um indivíduo marcado por uma cicatriz facial e dotado de um humor cortante como navalha. Stebbins, um garoto enigmático que estrategicamente se manteve na retaguarda do grupo. Barkovich, o antagonista que se deliciava em provocar e desestabilizar emocionalmente seus concorrentes. E nem tudo foi desespero. Durante a marcha, vimos uma luz de esperança. As alianças. Os jovens se uniram, formaram laços de amizade e tentaram se apoiar em meio ao caos. Esses momentos de camaradagem contrastaram com a brutalidade do jogo, mostrando que mesmo em situações extremas, a humanidade persiste.
Entre diversos outros caminhantes, cada um com suas próprias motivações e demônios internos, Ray vai se apegando a eles e nós também. O que faz com que cada eliminação seja um soco no estômago para quem acompanha essa história. À medida que os dias se arrastaram, o desgaste físico e psicológico começou a tomar conta dos competidores. Eles enfrentaram momentos de desespero, dúvidas e reflexões profundas. Ao longo da marcha, a aparência de Ray se deteriorou gradualmente. Seu rosto ficou abatido, ele desenvolveu olheiras profundas, seus pés estavam cheios de bolhas e feridas e seu corpo emagreceu visivelmente. Ray se destacava como personagem não por qualquer característica física ou habilidade excepcional, mas por sua humanidade e empatia. Ele formou conexões com outros caminhantes e manteve sua sensibilidade mesmo quando confrontado com horrores extremos, o que o tornou o veículo perfeito para a exploração dos temas centrais do livro sobre humanidade e desumanização. Mas como a marcha só acaba quando resta apenas um, ao longo do tempo, as relações entre os competidores começaram a se deteriorar. Conflitos surgiram e a competição se tornou cada vez mais intensa. Foi uma verdadeira luta pela sobrevivência, onde a pressão fez com que alguns revelassem o pior de si. Dito isso, esses momentos mostraram a natureza humana em situações extremas. Até onde você iria para sobreviver? E essa é uma das grandes questões do livro. Até onde você iria para sobreviver? Já pensaram sobre isso? Para esclarecer melhor, não estamos diante de uma simples competição de resistência física, mas de um profundo estudo sobre os limites da psique humana. King nos conduz quilômetro após quilômetro através da desintegração gradual desses adolescentes. Inicialmente no plano físico, com o surgimento de bolhas dolorosas nos pés, fibras musculares protestando em agonia, esgotamento extremo. Posteriormente, no âmbito mental, com florescimento de alucinações vívidas, pensamentos paranoicos e completos colapsos emocionais que rasgam o tecido da sanidade. Preparem-se para o choque, porque o elemento verdadeiramente perturbador dessa narrativa é que, enquanto esses jovens marcham inexoravelmente em direção ao seu fim, multidões entusiasmadas se aglomeravam nas margens das estradas, vibrando e ovacionando, como se assistissem a um grandioso evento esportivo. Famílias completas, com pequenos sobre os ombros, aguardavam ansiosamente para testemunhar quem seria o próximo a ter sua existência ceifada por uma rajada de balas. Trata-se de uma crítica mordaz e impiedosa ao nosso mórbido fascínio pela violência transmutada em entretenimento de massas. Novamente, King se mostra à frente de seu tempo. Muito antes dos reality shows que enchem a programação das TVs hoje em dia, King já pensou nessa marcha mortal. O que eleva essa obra à categoria de obra-prima é a habilidade com que King transforma algo tão corriqueiro, o simples ato de caminhar, em uma experiência de terror psicológico avassaladora. Não há criaturas sobrenaturais espreitando nas sombras, não há mansões assombradas por presenças malignas. O verdadeiro horror reside na própria condição humana, em nossa desconcertante capacidade de normalizar o absurdo, de converter sofrimento alheio em espetáculo consumível. Imagino que vocês estejam se questionando. Vai ter uma reviravolta surpreendente, não é? Bem, Ray, nosso protagonista, vence a marcha, mas a vitória tem um gosto realmente amargo. Ele teve que confrontar não apenas os outros competidores, mas também suas próprias escolhas e o significado da vitória. O final é tanto surpreendente quanto reflexivo, deixando todos nós com questões profundas sobre sacrifício e o que realmente significa vencer. É um final que faz você pensar, valeu a pena? Posto isso, a longa marcha transcende as fronteiras de uma mera narrativa de horror. Constitui uma metáfora contundente sobre a competitividade exacerbada em nossa sociedade, sobre como as estruturas sociais descartam impiedosamente sua juventude, sobre o militarismo opressivo e a autoridade inquestionável, e sobre os extremos limites da resistência física e psicológica humana. Representa King em seu ápice criativo, mesmo sem recorrer aos elementos sobrenaturais
que frequentemente caracterizam sua obra. E talvez esteja passando pela cabeça de vocês, mas isso não soa suspeitamente similar a Jogos Vorazes? Eu não sei se vocês conhecem essa outra coleção de livros, mais recente e que tem vários filmes. Na realidade, a relação é inversa. A Longa Marcha precedeu essas narrativas em décadas e muito provavelmente exerceu influência determinante sobre toda essa linhagem de histórias centradas em competições mortais que povoam o imaginário contemporâneo, desde Battle Royale até o fenômeno recente Round Six. A genialidade do autor é indiscutível. Ele criou essa história muito antes de obras adolescentes que beberam dessa fonte. O impacto para quem, como eu, leu esse livro na adolescência foi tremendo. A história continua angustiante e inquietante até hoje, mesmo para quem já a conhece como eu. E a notícia quentíssima é que a adaptação cinematográfica está chegando nos cinemas. Após anos engavetado nas prateleiras dos estúdios, o projeto finalmente ganha momentum com Francis Lawrence assumindo a direção. Exatamente o mesmo visionário por trás de Jogos Vorazes, que já demonstrou maestria em retratar jovens, eliminando-se mutuamente para o deleite de uma audiência sedenta por sangue. Parece uma combinação predestinada ao sucesso, hein? Falando como alguém apaixonada por crimes reais e ficção policial, o aspecto que mais me intriga nessa obra é a maneira como King disseca a psicologia do assassinato em massa, institucionalizado e socialmente aceito. O Major, figura sombria que orquestra a marcha, pode ser interpretado como um serial killer que opera descaradamente à luz do dia, com a plena aprovação e até mesmo o entusiasmo da sociedade. E quanto aos soldados que executam friamente os adolescentes? Estão apenas cumprindo ordens superiores? Aquela justificativa clássica e arrepiante que testemunhamos em inúmeros crimes ao longo da sangrenta história da humanidade. Concluindo, A Longa Marcha indubitavelmente merece ocupar um lugar de destaque em nossa estante dedicada aos clássicos do suspense psicológico. Trata-se de uma obra que, mesmo após mais de 4 décadas desde sua publicação, permanece assustadora, atual e relevante. E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de mergulhar nessas páginas perturbadoras, corram, ou melhor, caminhem em ritmo constante para conferir e depois vejam a adaptação cinematográfica. Eu vou deixar o link para o livro na descrição do episódio e também no site enredepodcast.com.br. E então, o que acharam dessa incursão pelo universo sombrio de King? Já tinham familiaridade com essa obra menos conhecida do mestre do terror? Estão ansiosos como eu para ver como Hollywood vai transformar essa narrativa para a linguagem visual? Compartilhe suas impressões nos comentários e não se esqueça de acompanhar o Enredei em todas as plataformas de mídias sociais. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se. Link no site do Enredei Podcast e na bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.